Ou Caio. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Está funcionando, já temos aí um bocado de participantes, então, que estão entrando também. Tá, estamos só nós e todo mundo ouvindo? Tá todo mundo. Tá. Não, só para saber se eu compartilho aqui a minha tela, você vai passar por aí. Boa pergunta. Podemos ver com a Estela. O que você prefere? Acho que por aqui é mais fácil de controlar. Tá bom, então pode compartilhar também. Tá bom. A Estela acabou de entrar. Oi, Estela, bom dia. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Loud and clear. Bom dia, Estela. Ótimo, bom dia. Deixa eu testar agora com o fone de ouvido, só um minuto. Funciona assim? Funciona bem. Então tá ótimo. Estela, então beleza, a gente já abriu a sala, então já está o pessoal entrando. Quando der às 9, pode começar. Se precisar de alguma ajuda, estou por aqui. Tá, vocês estão me vendo não, né? Não. Acho que você tem que liberar a sua própria... eu tenho que liberar vocês, liberarem a câmera de vocês. Tá, acho que eu consegui. Você liberou a minha câmera? Liberei. Pronto. Ótimo. Vocês me veem? Tudo bem, então a gente consegue te ver. Aqui eu não estou me vendo, que engraçado. Eu não estou conseguindo me ver nem ver a sala. Clica em participantes. E aí acho que Agora consegui. Tá. E aí quando a sala já está aberta, né? Já. As pessoas já entraram. Ótimo. Então, mais um minutinho e a gente começa. Deixa eu só... Bom dia a todos. Estou vendo que a gente já tem pessoas entrando, já passamos dos 100 convidados na nossa reunião de hoje. A pedido dos organizadores, eu não vou atrasar o início da palestra, nosso horário aqui vai ser super pontual, em inglês. Vou começar me apresentando e aí também vai dando tempo das pessoas entrarem. Meu nome é Estela Hershman, eu sou advogada, sempre trabalhei com a área ambiental e trabalho com advocacy e pesquisa no tema das mudanças climáticas desde 2013. Eu sou especialista em Direito Ambiental pela PUC-Rio, fiz o mestrado em Direito Ambiental e Política Ambiental na Duke University e atualmente eu faço o mestrado em Políticas Públicas na FGV e sou pesquisadora do NIMA e do JUMA na PUC-Rio com a professora Daniele. Então, eu queria agradecer muito o convite, tanto a PUC-Rio, na pessoa da professora Daniele Moreira,
mas principalmente também ao Caio e a Alice, do X, e a Rede La Clima, na pessoa da Carol, que organizaram esse curso incrível. E eu acho que prova de que existia uma demanda para um curso como esse foi uma inscrição em número recorde, em tempo recorde. Então, muito bacana a iniciativa, estou muito feliz de fazer parte. E principalmente porque eu estou aqui com a Alice Amorim, que é uma pessoa que eu adoro, uma profissional incrível, admiro muito. A Alice é advogada, formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ela é mestre em Political Economy of Late Development pela London School of Economics. E ela é atualmente coordenadora do portfólio de política climática e engajamento do IGS. Então, para quem não conhece, agora já está introduzida a Alice, e ela vai falar hoje de um tema super importante, né, para qualquer pessoa que queira trabalhar ou que queira entender um pouco mais da política climática no Brasil, que é a política interna brasileira. E esse tema não só se tornou um pouco mais complicado depois do Acordo de Paris, então vai ser super rico a gente entender como ficam os compromissos internos, que a Carol, na última aula, falou que começou com um compromisso voluntário, mas não é voluntário internamente, temos uma lei. Vai ser interessante a gente ver como isso fica depois do Acordo de Paris e também nesse novo contexto que a gente tem de governo e de retrocessos ambientais e também de crise agora. Então, eu já vou passar a palavra para a Alice, eu só queria dar alguns avisos iniciais para lembrar todos os participantes. Lembrando que os microfones estão mutados para permitir a apresentação da Alice e a melhor forma de interação de vocês é pelo Q&A. Fiquem à vontade para ir enviando as perguntas ao longo da palestra. Eu vou coletar essas perguntas, vou tentar organizar elas no fim para a Alice poder responder o máximo possível. Na última aula foram muitas para quem estava aqui, né? Percebeu? Então pode ser que a gente não tenha tempo de responder todos, mas a gente vai se esforçar. Outro lembrete é que os slides vão ser disponibilizados ao final do curso, então não se preocupem. A aula está sendo gravada, mas eu entendi que ela não vai ser disponibilizada. E lembro ainda que para ganhar a certificação do curso é necessário 75% de presença. Então, a gente está contabilizando isso pela entrada no webinar. É importante que vocês tenham essa presença para conseguir o certificado ao final. Acho que isso encerra, por enquanto, a minha participação. Eu vou desligar minha câmera e passar a palavra para a Alice. Obrigada, gente. Obrigada, Estela. Bom dia a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer e parabenizar aí o Caio, meu colega, a Caroline do La Clima e a Dani por essa iniciativa. Há muitos anos, pelo menos desde que eu estou trabalhando na agenda de clima, que eu queria ter esse tipo de curso. Queria eu ter tido esse tipo de curso na hora que eu estava começando. Então, é muito bom ver, inclusive, vários alunos, enfim, pessoas que eventualmente vão se tornar profissionais dessa área, tendo essa oportunidade agora. Bom, vou começar aqui já compartilhando a minha tela, para a gente não perder tempo e usar ao máximo para as perguntas no final. Todo mundo vendo? Ok, né? Deixa eu só testar aqui como é que eu faço para passar de um para o outro. Um segundo. Vocês estão vendo em modo inteiro ou modo parcial? Parcial, né? Agora está inteiro, Alice. Tá ótimo. Tá, beleza. Tá, perfeito. Bom, então, passando aqui, a parte que me cabe, vocês já tiveram sobre uma excelente introdução aí da Carol sobre a perspectiva mais global. Então, acho que agora o objetivo é que a gente possa aprofundar um pouco mais em onde é que está o Brasil nessa história, como que a política nacional de mudança do clima no Brasil evoluiu ao longo dos últimos tempos, até porque para a gente conseguir entender muitas das questões que estão acontecendo agora, é importante a gente ver um pouco no histórico para trás de onde elas começaram, né? Entender, a gente vai aprofundar um pouco, tanto do ponto de vista jurídico, mas acho que, sobretudo,
ponto de vista da prática. Eu acho que esse é o que eu posso abordar, talvez trazer de mais rico para vocês, que é um pouco dialogar entre o que está previsto na legislação, quais são as metas assumidas e como é que isso tem ou não tem acontecido na prática. Então, aqui um breve roteiro. A ideia é eu falar um pouquinho, primeiro, de em que contexto, voltar para 92, né, e voltar para a importância da Eco 92, da Cúpula da Terra, para o Brasil, e como é que isso está relacionado com a forma como a política brasileira vem se desenvolvendo. Vou falar um pouquinho sobre o panorama das emissões brasileiras, porque, queiram ou não, mais do que falar de mudança do clima de maneira abstrata, acho que é muito útil entender como que isso se distribui ou tem impactos diferentes em diferentes setores da economia. Vamos falar um pouquinho bastante, na verdade, sobre a política nacional de mudança do clima, e aí, enfim, esmiuçar um pouquinho mais cada um dos seus atributos, enfim, seus objetivos, diretrizes. Falar de NDC, então, um pouco essa transição, né, do regime pré-Paris, pós-Paris, que é importante para a gente ir se apropriando dessa agenda de onde nós estamos hoje. Fazer uma pequena pincelada sobre os marcos normativos estaduais e municipais, porque o tempo não vai ser possível aprofundar, mas eu acho que é importante também vocês terem essa dimensão, porque no final do dia, quando a gente fala de política climática, a gente não está falando só estritamente da lei que institucionalizou a Política Nacional de Mudança de Clima, mas de todo um arcabouço jurídico institucional que produz resultados institucionais e políticos no país. E os marcos normativos estaduais e municipais são uma parte importante disso e tendem a ser cada vez mais. Por fim, queria chamar a atenção para vocês de alguns projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, que dialogam diretamente com tudo isso que a gente vai falar, ou com as nuances, com as correções de curso ao longo da PNMC, da NDC, e que podem ser objeto de análise, de estudo, de advocacy de vocês aqui para frente. E a gente termina com o debate. Bom, espera aí. Tá. Introdução histórica. Não vou gastar muito tempo nisso, que eu sei que a maior parte do grupo aqui é de juristas, mas eu acho realmente importante a gente lembrar em que contexto a Convenção Quadro de Mudança do Clima foi celebrada, né? A gente o mundo vinha de um momento pós-Guerra Fria, apesar da queda do Muro de Berlim em 1989 ter sido o começo desse processo apenas em 92. A Guerra Fria foi efetivamente formalizada, então era um momento global de repactuação de relações de confiança, era um momento de um novo recomeço de uma ordem política, geopolítica global. E isso tem uma importância muito grande no restabelecimento de relações Norte-Sul, na forma como a Convenção do Clima ela é desenhada. A gente tem um referendo para o término do apartheid na África do Sul, em 92, ou seja, mais um momento, um marco importante, né, na reflexão das relações de desigualdade na sociedade global, e isso também tem impactos no Brasil e na forma como o tema das desigualdades sociais e econômicas ele é tratado. E a gente tem o golpe de Estado no Peru, do Fujimori, que, na verdade, se a gente olhar para o contexto regional, é mais um indício da instabilidade política e institucional que a região está vivendo e que, mesmo em 92, quase uma década depois do retorno da redemocratização do Brasil, isso não estava apaziguado. Então, acho que é importante a gente ter como pano de fundo entender os princípios e os objetivos da Convenção com olhar nesses macrofenômenos. O que está acontecendo no Brasil? A família Dinossauro faz um sucesso tremendo. Brincadeira. Não sei se muitos de vocês eram crianças na época, mas, de fato, foi o ano que explodiu a família Dinossauro no Brasil. Mas, voltando à nossa conversa mais séria, 92 é um ano que terminou com a renúncia do presidente Collor. Foi um ano de muita turbulência, também política doméstica.
acho que é importante lembrar que o referendo, por exemplo, o plebiscito, né, para o regime jurídico brasileiro, que aconteceu em 93, as discussões todas, se acontecia, não acontecia, quando não acontecia, acontecendo em 92. Então, era um momento de caldo político de instabilidade muito grande. Teve o massacre de Carandiru, que também, de novo, traz o aspecto do desenvolvimento social e econômico e as instabilidades domésticas de maneira muito forte. Tudo isso, de alguma maneira, serve como um pano de fundo para você entender como é que o Brasil chega e como é que o mundo chega na Eco 92, na Cúpula da Terra. Acho que é importante lembrar, não sei se a Carol chegou a falar sobre isso, mas que a negociação, né, da convenção ela não aconteceu no Brasil, assim, né? Ela tinha sido pactuada antes, você teve toda uma cúpula de, enfim, assinaturas mas de gestos políticos muito intensos. E aí, então, naquele ano, a Eco 92 ela teve um símbolo de esperança, de colaboração Norte-Sul, de fortalecimento mesmo dessa ideia de desenvolvimento sustentável, de casamento entre a agenda ambiental e de desenvolvimento, que era uma promessa muito inspiradora, né? E isso é importante também em vocês entenderem que, apesar do caso do Brasil, por exemplo, a gente já ter a Constituição de 88 com o artigo 225, que é uma coisa bastante de vanguarda para a agenda ambiental de maneira geral, foi na esteira da Constituição, depois da Eco 92, que surgiram quase todas as organizações não governamentais, os think tanks, enfim, toda a comunidade climática brasileira surge ali mais ou menos na década de 90. Isso é bastante relevante também para vocês pensarem o pano de fundo da participação social, tanto nos mecanismos internacionais, como, no caso do Brasil, na recomendação, na referência a esses mecanismos dentro da Política Nacional de Mudança do Clima, dentro da forma como a própria NDC, por exemplo, do Brasil foi construída. Bom, então, a gente tem esse cenário político, você tem esse peso importante dessa responsabilidade do Brasil, digamos, pela Convenção Quadro. E aí você tem que pensar, então tá, o que o Brasil pode fazer, qual é a liderança que o Brasil pode ter a nível global e quais são os problemas que o Brasil tem que enfrentar para lidar com a agenda de mudança do clima. Então, para a gente falar um pouquinho aqui do perfil das emissões, eu não vou me alongar porque eu não sei o quanto familiarizados vocês estão com isso, mas peraí que ele aparece aqui como se eu estivesse tapando um pedaço da apresentação. Bom, esses dados aqui são do SEG, do Observatório do Clima, basicamente para vocês terem essa janela de referência, que é justamente de 92 a 2018. Existem dados disponíveis desde a década de 70, na verdade, eles conseguiram extrapolar esses dados e voltar para trás. O que esse gráfico nos diz? Como vocês podem ver a legenda ali embaixo, basicamente a gente tem uma trajetória de emissões num formato meio de montanha, né? Então, numa crescente estável ao longo da década de 90, um pico muito acentuado em 2004 e 2005, e logo uma queda, mas não uma queda abrupta, né? Uma queda progressiva com alguns soluços de aumento. E, infelizmente, esses últimos 10 anos, você vê que as diferenças, as mudanças são relativamente marginais, embora haja, sim, uma mudança de perfil absoluto de setores responsáveis pelas emissões, né? Então, com a mudança do uso da terra, florestas, enfim, desmatamento sendo, de longe, né, o setor mais responsável, mas é importante pensar que, grosso modo, se se fala de mudança do uso da terra e agropecuária, estamos falando de 2/3 das emissões de maneira geral. Isso é muito relevante, tanto para entender o foco que foi sendo dado pela Política Nacional de Clima, depois pela NDC, e hoje mesmo ainda para as discussões, ou para a relevância da discussão de desmatamento no Brasil na agenda do clima, mas também para entender o lado mais vazio, né? Que é, por exemplo, você pensar em resíduos. Por que resíduos não é um grande tema na mudança do clima, embora muita gente se pergunte sobre, já que saneamento básico é uma grande questão, por exemplo, ambiental no Brasil, por que são conversas que não se casam, né? Não se cruzam tanto nessa agenda macro de mudança do clima. Então, basicamente, a gente tem esse perfil, existem muitas dessa trajetória de redução
está relacionada, sim, a políticas públicas, né, a, basicamente, fiscalização e controle, PPCDAN, PP Cerrado e outras medidas, mas o fato é que eu acho que a mensagem principal é a gente também ter essa dimensão de que, por mais que tenha sido feito todo um esforço, e por mais que o pico tenha sido já há quase 15 anos atrás, a gente está basicamente quase no mesmo patamar que a gente estava em 92. Então, isso dá um pouco a dimensão de qual é o tamanho do nosso desafio, se o objetivo do Acordo de Paris, se o objetivo de todos nós é chegar na descarbonização, né? Ai, caramba. Peraí. Para vocês, eu acho que uma das características da mudança da agenda de clima, que é importante a gente pensar do ponto de vista político, é ter referências, né? Não adianta a gente olhar para a política num vácuo, como se ela não fosse pautada muito pelo que está acontecendo em outros lugares do mundo, em outros estados, em outros setores da economia, seja na política, seja na economia, etc. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Por favor, não se prendam aos detalhes metodológicos de números, de toneladas, porque, a rigor, existe uma grande discussão, tem 1000 nuances científicas sobre as métricas e as formas de cálculo. Mas acho que é bem ilustrativo para vocês terem uma noção de como pode ser diferente esse perfil das emissões. Se vocês olharem aqui no caso da Alemanha, como é de conhecimento geral, a energia é o grande fator de emissão de gases de efeito estufa para a Alemanha. Então, você tem aí nesse campo rosa, roxo, toda uma atividade industrial e energia associada a ele, que é substantiva, e isso ajuda a explicar, por exemplo, toda a pressão política para um phase-out, né, para você sair ou deixar de consumir carvão para a energia na Alemanha, o que é um cenário bastante diferente do Brasil. Um outro exemplo aqui é o caso do México, que eu acho que a gente também sempre fica nessa discussão, mas é uma referência boa ou não é, né? Um país desenvolvido ou um país em desenvolvimento? O México é um país comparável, né, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de volume de emissões, mas, embora seja menor do que o Brasil, mas, como vocês podem ver, tem um perfil de emissões e uma trajetória de emissões bastante diferente do Brasil. E aí, só para terminar com as ilustrações, eu acho que uma provocação que a gente se faz muito do ponto de vista de como o Brasil se insere nessa discussão de clima, é a gente ter muita clareza sobre as diferenças regionais do Brasil. Obviamente, isso não é uma exclusividade nossa, você pega Estados Unidos, China, Rússia, enfim, países de grandes dimensões territoriais tendem a ter também diferenças significativas de perfis de emissões. Mas o Brasil, isso é muito dramático. E aí eu trago aqui 2 exemplos, né, no caso do Pará, o estado do Pará e o estado de São Paulo, que são, respectivamente, o maior estado em emissões, maior contribuição de emissões, e o terceiro maior, e vocês podem ver aí como é diferente as histórias que isso conta. Então, isso também traz para a gente uma questão sobre, quando a gente discute eficácia, quando a gente discute enforcement, né, cogência da política nacional, é importante, é necessário ter essa dimensão regional e essas diferenças de o que é mais efetivo para reduzir as emissões ou para aumentar a adaptação à mudança do clima. Então, acho que isso eu convido vocês, para quem não tiver feito, a entrarem no site do SEG. Esse ano, inclusive, ele vai trazer essas emissões, essas estimativas por município, o que tende a ter um impacto muito positivo em se avançar, por exemplo, as políticas municipais de mudança do clima. Bom, fechando esse olhar, digamos, mais científico de dados, vamos entrar um pouquinho mais na política nacional, estrito senso. Só para alertar, Estela, eu não estou vendo nenhum Q&A nem nada, tá? Estou só vendo aqui a minha própria tela. Qualquer coisa, me interrompe, por favor. Bom, antes de falar disso, eu queria deixar 3 mensagens-chave que, de alguma maneira, elas permeiam essa análise sobre a política nacional de clima do Brasil e também a discussão de NDC e outros. Um é para vocês terem essa dimensão de que a gente está na vanguarda do arcabouço jurídico de clima. E eu não digo vanguarda no sentido da qualidade.
mas sim da celeridade ou da existência de marcos legais que tratam da mudança do clima explicitamente, que determinam metas. Muito do que está acontecendo no mundo há pouco, o pós-Paris, sobre políticas nacionais, etc., já aconteceu no Brasil há uma década atrás. Então, existem vantagens e desvantagens, né, de estar nesse momento, mas acho que é importante ter essa dimensão. A segunda é que a mudança do clima realmente não é uma questão só de meio ambiente, mas de desenvolvimento. Isso é quase um mantra que eu adoto, muitas pessoas, inclusive antigos ministros de Estado do Brasil falavam muito sobre isso. É uma tensão permanente, mas ela é muito importante da gente introjetar, porque por mais que muito desse campo, seja do campo jurídico, seja do campo da ciência política, ele venha do olhar ambiental, ambientalista, ou de um olhar de conservação, o próximo passo, ou talvez parte do problema de não se conseguir uma maior abrangência, um maior enforcement, está, para mim, justamente no fato da gente ter esse estigma do olhar ambiental e não de um olhar de desenvolvimento, não de um olhar holístico sobre a sociedade, sobre a economia. Então, isso é uma coisa que, enfim, daria um super pano para a manga para muita discussão, mas acho que é importante a gente pensar nesse aspecto. E, por fim, que as leis climáticas são pouco eficazes e precisam melhorar o enforcement. Isso aqui é uma generalização, claro, como eu mesmo mencionei, né, você tem resultados do PPCDAN, do Plano ABC, etc., que são frutos de implementação de políticas públicas, mas se você olha a ferro e fogo, o nível de implementação das leis, o nível de usabilidade, de referência em outros marcos jurídicos que vieram depois, e mesmo o uso judicial ou extrajudicial dessas leis, ele é bastante baixo, né? Então, acho que isso é importante pensar. Bom, rapidamente, como eu mencionei, apesar da política nacional ser de 2009, a gente já tem, como eu mencionei na vanguarda, o artigo 225, que não só prevê o meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas já prevê a responsabilidade intergeracional, a justiça climática, de alguma maneira, no seu próprio dispositivo. Isso é um elemento muito importante, porque muito da discussão de justiça climática que acontece agora, ela traz isso como se fosse um elemento novo, por assim dizer, mas, na verdade, a gente já tem isso previsto desde 88 e na Constituição. Então, é importante vocês terem isso em mente. Bom, a política nacional, acho interessante, eu botei aqui essa tela para vocês verem logo o começo dela, porque isso é uma característica muito peculiar da PNMC e que se reproduz em outras políticas nacionais de clima de outros países e dos estados também, que ela sempre começa assim, definições, conceitos científicos. É interessante olhar para isso do ponto de vista jurídico-regulatório, porque ele tem uma nuance, né? Ou seja, tem um elemento uma faca de dois gumes, por assim dizer. Porque, se por um lado é importante, é um campo do saber muito influenciado pela ciência, por outro, todos os detalhes contam. Ou seja, é muito fácil você, eventualmente, interpretar a legislação ou inconsistências entre o que o legislador, no momento, determinou que era o fenômeno climático e a evolução da ciência, seja via IPCC, seja via outros mecanismos, que abarcou, ampliou ou modificou aquele conhecimento. Então, é muito intrigante e interessante, eu acho, ter essa característica. E para vocês verem que não é uma questão só do Brasil, no caso, aqui eu trago a lei colombiana, que é de 2018, ou seja, super recente, e ela traz exatamente a mesma característica, ou seja, ela vem e ela vai além, ela ainda fala o que significam co-benefícios, o que é desenvolvimento de baixo carbono. Ou seja, tem uma ousadia, mas isso é uma característica muito forte de toda a política climática, e aí no caso do Brasil, mas também em outros países, que é essa conexão com a UNFCCC, com a Convenção Quadro, né? Ela traz muito, ela bebe muito dessa lógica da Convenção Global de lidar com o assunto. Bom, indo um pouquinho
para os princípios. Vou, enfim, discorrer aqui sobre cada um deles, né? Princípio da precaução, da prevenção, desenvolvimento sustentável, isso tudo, para, enfim, quem é do mundo jurídico já está careca de saber, mas eu acho interessante mencionar duas coisas. Uma é essa necessidade de menção explícita sobre as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e isso relevante a nível internacional. Eu me pergunto qual é o objetivo jurídico, qual é a proteção, qual é o comando que decorre de você reconhecer isso como um princípio de uma lei doméstica, né? Isso chegou, inclusive, a ser reproduzido em outras leis estaduais, que é muito interessante de ver, mas, enfim, eu tendo a achar que outra característica da política é uma proliferação de reprodução de conceitos, mas que menos uma preocupação com a implementação prática e muito mais com o escopo, o pano de fundo, né, genérico, na qual aquela norma se insere. E aí, ainda no campo dos princípios, fala sobre qual é tomar medidas à luz da evidência científica e técnica, com razoável consenso. O que seria razoável consenso? Né? É um relatório do Painel Brasileiro de Mudança do Clima, é o IPCC, enfim, todas essas nuances vão trazendo dificuldades para a implementação prática da política nacional de clima e para essa agenda de maneira geral. Então, não estou falando que são problemas intransponíveis, mas que simplesmente são vicissitudes, né? São características que tornam essa lei muito mais distante de um comando objetivo prático lá na frente e abre espaço para muitos questionamentos, né? E, por fim, ainda no campo dos princípios, ela fala explicitamente isso, ela é reforçada em vários aspectos, vários momentos, né, da agenda climática, na política, no decreto nos decretos que regulamentaram, que é essa sensibilidade aos diferentes contextos socioeconômicos na qual ela é implementada. Isso é uma coisa interessante também para a gente pensar o campo da política climática, e aí não pensando só no aspecto jurídico, legislativo, mas no campo dos interesses políticos e dos poderes, assim, distribuição de poderes dentro da sociedade brasileira. Porque, por mais que você, desde o nascedouro desse campo no Brasil, você tenha essa preocupação com as desigualdades socioeconômicas, quem acompanha a política, quem pauta a política, quem modula a sua implementação e cobra a transparência dos seus atos, não traz essa bagagem técnica de reflexão, de ciência junto. Então, isso torna muito difícil operacionalizar, seja do ponto de vista, para quem está olhando, o MMA, ou seja, o Ministério do Meio Ambiente, que historicamente sempre foi o locus, né, de comando, de proteção e de direcionamento dessa política, seja pela própria sociedade civil, pela própria academia que se envolve com essa temática. Passando para os objetivos. De novo, falando aqui sobre a ideia de compatibilização da política nacional de clima com o desenvolvimento econômico e social. Isso aqui está em todos os lugares e eu vejo como um grande mantra, também uma coisa importante, mas ao mesmo tempo de muito difícil implementação. Qual é o alcance disso? Quando é que a gente sabe que a política de clima está sendo compatível ou não? Quem afere essa compatibilidade? Isso tudo são aspectos não pequenos e ajudam a explicar, por exemplo, uma dificuldade que se tem hoje, e não só hoje, na verdade, de algum tempo, de você relativizar a argumentação de que você primeiro precisa crescer economicamente, erradicar a pobreza, enfim, gerar emprego para depois tratar da questão climática, né? Isso é uma linha de argumentação política muito importante, ou que define muito do campo da política, tanto nacional quanto internacional, da mudança do clima, e há uma lacuna aqui importante de saber explicitar ou
fazer como uma maneira de implementar e monitorar como é que essas políticas de clima, como é que esses comandos, como é que a NDC é compatível ou está contribuindo para o desenvolvimento sustentável de maneira mais ampla. Bom, diretrizes da política nacional, tem várias, eu destaquei aqui só duas, enfim, em benefício do tempo, mas uma delas é justamente todos os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção Quadro, no Protocolo de Quioto e demais documentos sobre a mudança do clima. E aí vem uma pergunta, né? Será que nesse ponto a NDC seria apenas uma diretriz? Ou quando você fala em demais documentos sobre mudança do clima, qual é o alcance disso, né? É importante a gente ter também em mente que há uma série de compromissos de reporte, a Carolina deve ter mencionado mais isso, internacionais. E qual é o ponto, qual é a utilidade deles práticas? E como é que você materializa o uso dessas informações que o Brasil e outros países prestam para fora para fins de implementação da política doméstica? É uma pergunta importante e pouco explorada ainda, na meu ver. E a segunda diretriz que eu acho importante a gente pensar é o estímulo à participação de governos estaduais, municipais, bem como o setor produtivo, meio acadêmico, a sociedade civil. Como eu mencionei lá no começo, a Eco 92 ela teve um caldo político de participação social muito forte, muito intenso. Então, é do nascedouro dessa política, enfim, desse campo, que você tem um diálogo aberto com a sociedade como um todo. Isso está piorando sensivelmente ao longo do tempo, isso tem desafios de ordem prática muito grandes, que são, por exemplo, o fato de você ter um linguajar técnico, uma concentração do desenvolvimento da agenda em Brasília ou mesmo na Amazônia, que dificulta muito essa participação. Mas ela é da essência da política. Então, quando a gente fala sobre eficácia, quando a gente fala sobre transparência, sobre participação social, é importante a gente ter essa noção de DNA. Por outro lado, isso é o oposto da situação em relação à questão federativa, na minha visão, porque enfim, a política, a NDC, o decreto de regulamentação, toda a parte de governança climática referencia a participação subnacional como algo desejável, importante, reconhecido, mas os mecanismos de fazer isso acontecer são muito precários. Então, assim, existe uma verborragia muito grande em relação a isso e pouco avanço do ponto de vista concreto ao longo da última década de como fazer isso acontecer. Bom, falando de instrumentos, aqui de novo tem vários instrumentos, acho que o Plano Nacional sobre o Mudança do Clima de 2008 talvez tenha sido o instrumento mais importante inicialmente. Então, enfim, tem muita informação online sobre isso, eu não vou me dedicar a aprofundar os detalhes dele, mas eu acho que vale a pena vocês explorarem. Mas eu queria entrar em dois aspectos específicos, que diz respeito à questão financeira orçamentária. Por que isso? Porque enfim, aqui como a própria lei diz, você tem medidas fiscais e tributárias que são destinadas a ações de redução e remoção de gases, né? Incluindo todo tipo de isenção, benefício fiscal, enfim, incentivos econômicos diversos. Vocês vão falar mais sobre isso na discussão, provavelmente, sobre precificação, mas o fato é que isso é explícito. E quanto que isso é usado, né, de fato? Né? Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente sabe que a indústria do petróleo ela é subsidiada, isso entra em confronto direto, né, com esse tipo de medida. E aí? Né? Como é que você consegue criar essa harmonização legislativa diante de um cenário como esse? As dotações específicas para a mudança do clima no orçamento da União, ou seja, tinha uma previsão expressa de você ter uma classificação específica, né? Uma alocação específica. E o decreto que regulamentou, o 9578, esse, na verdade, é o mais recente, tinha um outro de 2010, mas, enfim, eles têm muita semelhança na natureza,
nos dispositivos, mas ele especificamente fala sobre a elaboração dos planos plurianuais da LOA, LDO, que deve formular, então não deveria, não poderia, deve formular propostas de programas e ações que contemplem os itens dispostos nesse decreto, que é a implementação da política nacional, e os ajustes nesses programas, ou seja, no Plano Nacional de Mudança do Clima, nos planos setoriais que a gente vai ver na sequência, deveriam dialogar com o processo de elaboração das leis orçamentárias e de revisão do plano plurianual. Isso acontece? Não. Isso estava evoluindo, eu diria, até 3 anos atrás, para começar a ter uma reflexão um pouco mais aprofundada. Tem uma organização em particular, que é o INESC, lá de Brasília, que é muito especializada no tema orçamentário, que começou a fazer algumas análises interessantes sobre esse componente climático dentro do orçamento novo, mas o fato é que a eficácia, de novo, né, desses dispositivos é muito baixa. E aí uma pergunta que vocês devem se fazer, enfim, acho que todo mundo faz, mas quanto que de fato do orçamento da União é destinado para essa agenda, né? Eu não tenho essa resposta para vocês, até porque essa informação ela não está concentrada em um lugar único, mas eu trago aqui 4 exemplos, ou 4 aspectos que são importantes da gente pensar. Não adianta ter uma política bem desenhada, clara, definida, se você não tem recurso para implementar. E a agenda de mudança do clima no Brasil, ela, apesar de ter uma série de instrumentos, então tem o Fundo Clima, tem o Fundo Verde, agora o Brasil podendo receber Fundo Verde, você tem o Fundo Nacional de Meio Ambiente, você tem o Fundo Amazônia, você tem vários instrumentos, mas ela é muito, muito dependente de recursos internacionais. Não foi à toa que, quando todo o episódio do Fundo Amazônia recentemente aconteceu, teve um certo apagão de implementação de muitos projetos. Tem alguém? De muitos projetos no país. Assim, chega ao ponto de você ter despesas correntes de ministério sendo custeadas com recurso internacional. Então, assim, realmente existe um problema estruturante na implementação, enfim, na execução da Política Nacional de Clima, que é a capacidade de você mobilizar recursos domésticos, considerando o nível de desenvolvimento do Brasil, considerando a grandiosidade da nossa economia, para essa agenda. Só um ponto específico sobre o Fundo Clima, que é um fundo pequeno, e, assim, pequeno em comparação com o Fundo Amazônia, pequeno em comparação com vários outros instrumentos, mas ele foi uma ideia interessante no começo, digamos, mas que sofreu um ataque, ou enfim, uma perda muito importante e que passou desapercebido e mostrou como faltava essa reflexão que eu mencionei antes sobre falar sobre desenvolvimento, ou um olhar de desenvolvimento mais amplo com a agenda de clima, que foram a discussão dos royalties de petróleo. Eu não sei quantos que vocês se lembram, em 2013, se não me engano, né, que houve toda uma discussão sobre o que fazer com os royalties de petróleo, toda uma discussão federativa, né, se você mantinha os recursos nos países, nos estados, nos municípios mais afetados, enfim, com a essência dos royalties, mas os royalties eram previstos, uma parte deles, para canalizar recursos para o Fundo Clima. Isso é muito próximo do que é feito em outros países, com fundos soberanos, como Noruega, etc., mas muito com esse olhar de transição de mais longo prazo, da agenda intensiva em carbono para uma agenda de baixo carbono até a descarbonização. Só que, quando entrou a discussão de educação e saúde, e todo o problema que a gente sabe que o Brasil tem, acabou. Não teve ninguém que levantou a mão para discutir, não, mas é importante a gente manter o recurso dos royalties para o Fundo Clima, porque essa transição vai custar caro e vai demorar muito tempo. Então, assim, isso é um exemplo muito prático de como que, como eu mencionei, que essa agenda, enquanto ela se enclausura num ecossistema do meio ambiente, ela perde essa capacidade de ampliar o seu alcance, enfim, inclusive do ponto de vista de financiamento, né? Bom, planos setoriais. Vocês podem ver aqui, essa informação é do próprio site do MMA, você tem uma série de planos setoriais previstos para aprofundar
as metas, enfim, os comandos, as estratégias que estavam previstas no Plano Nacional de Mudança do Clima. Acho que, enfim, tem a agenda de desmatamento e agricultura, né, está muito concentrada aí no PPCDAM, PPCRA, Plano ABC, que são mais conhecidos. O próprio Plano ABC é visto como um caso de sucesso, né, em termos de implementação dentro do escopo que ele se propõe, dos recursos que tem disponível, mas ele também é um reflexo de muito grande dessa dicotomia que eu acabei de mencionar, né, que é a velha discussão do tamanho do Plano ABC versus o Plano Safra, né? Você pode ter um plano excelente, mas se ele está tratando de 2% dos financiamentos, ele não vai fazer verão, né? Por assim dizer. Então, então você tem esses planos. Uma grande pergunta que se faz é o que aconteceu e o que vai acontecer com esses planos. Então, acho que é muito importante que por mais que o contexto seja muito desfavorável politicamente, que não se perca de vista essa experiência, esse aprendizado que já aconteceu, que você tem algum mecanismo daqui para frente, olhando para a NDC, enfim, olhando para a maturidade dessa agenda, mecanismos de prestação de contas mais efetivos. Existe um comando de atualização de períodos em não superiores a 2 anos desses planos, né, no decreto que está aí embaixo, vocês podem ver, que nunca aconteceu. Outros campos, como o plano de siderurgia, nunca saiu do papel. Agora, isso é um ponto que é muito interessante olhar a conexão da agenda doméstica com a agenda global, porque justamente o mecanismo de aumento de ambição, né, e prestação de contas global tende a trazer um comando, a trazer uma perspectiva, uma necessidade de atualização periódica dos planos, enfim, das medidas domésticas para fins de reporte à UNFCCC, enfim, aos órgãos do Acordo de Paris. Então, eu estou, enfim, curiosa para saber como é que isso vai avançar daqui para frente, mas o fato é que há uma descrença generalizada de que esses planos tenham, de fato, gerado, com algumas exceções que eu mencionei, mudanças de comportamento para uma economia, para um modelo de baixo carbono. E por que isso acontece? Muito também por causa de governança, né? E aí, para trazer o tema dos instrumentos institucionais que estão ali na PNMC, acho que, enfim, a governança do clima doméstica mereceria uma conversa exclusiva só para ela, porque ela é super complexa, ela é hoje quase que uma página em branco, porque muito do que existia nessa política foi ou desmantelado, ou suspenso, ou revogado por meio daquela sequência de decretos do ano passado. Então, basicamente, você tem, né, oficialmente na política a previsão de alguns desses órgãos que têm vários ministérios envolvidos. Até 2016, você tinha toda uma discussão bastante rica dentro do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, que é a instância de participação social da governança climática, sobre uma atualização dessa governança, desses instrumentos. Seja porque o comitê e a comissão não funcionaram, no sentido de dar uma regularidade, uma continuidade à implementação desses planos, ao monitoramento, ao acompanhamento, mas havia uma percepção de que o Ministério do Meio Ambiente não seria forte o suficiente, pela sua natureza, pelos recursos que tem, para conseguir botar a política nacional de clima num outro patamar da relevância política doméstica. Então, havia toda uma movimentação de levar, de trazer essa governança para o centro de governo, para a Casa Civil, para o antigo MPOG, né, o Ministério do Planejamento, e essa conversa, infelizmente, foi interrompida, mas é uma conversa ainda muito pertinente, porque eu costumo dizer que gosta-se muito de falar sobre a emissão, o que vai ser feito, quantos quilômetros de desmatamento, mas tem muito menos gente interessada em falar da cozinha da implementação da política, né? da governança em si, como é que as coisas acontecem ou levam àquele resultado. E não de uma forma clusterizada ou individualizada, mas de uma forma que tem uma coerência nacional, né? E aqui eu acho que faço um chamado, na verdade, para os profissionais de direito, porque eu acho que
tem muito a aportar nessa discussão e é um locus que tem pouco reflexão proporcionalmente à relevância desse tema no Brasil e no momento que a gente está. Para fechar essa etapa, eu estou atrasada, mas eu vou correr no final, a meta, né? Eu acho muito interessante você comparar como é que era a dinâmica da política nacional com a própria NDC, né? Quando você fala da NDC, e não só no Brasil, todo mundo pensa 37%, né? Redução de emissões e tal. No caso da PNMC, da política nacional, a meta vai lá embaixo, no final, né? Ela ou seja, do ponto de vista hierárquico, né, dos comandos, o final, em geral, ele tende a ser o menos importante, né? Mas a meta vai justamente lá embaixo e ela é voluntária. Aí eu pergunto a vocês, o que isso significa você ter um comando de assumir uma meta, mas dizer que ela é voluntária numa lei nacional? Ela é voluntária para quem? Ela é voluntária em que sentido, em que aspecto? E 2, vocês podem ver aqui, ela tem a meta era de redução de 36 a 38, ou seja, nem é uma margem assim tão grande, mas de emissões projetadas até 2020. Então, esse ano a gente vai saber se a gente cumpriu essa meta ou não. Tem uma série de nuances importantes para a gente pensar, inclusive do ponto de vista de questionamento jurídico desse cumprimento dessa meta ou não, que é saber as suas bases, né? Como é que você sabe se você cumpriu ou não, e se você não cumpriu, que remédios você pode adotar? Um aspecto importantíssimo que não está escrito aqui, mas que é bom vocês saberem, é que essas metas levam em consideração o crescimento de PIB, né? Então, você não considera aumento ou redução simplesmente com base naqueles dados de tonelada de carbono que eu mencionei, que eu mostrei lá na frente. Você considera prevendo um X% de crescimento do PIB, que, em geral, é super inflacionado, é muito acima do que, de fato, acontece. Então, é muito difícil você traduzir ou aferir se cumpriu ou não cumpriu, por que não cumpriu, se foi por condições externas ao esforço de política pública ou se foi há uma relação de causalidade entre o que foi feito ou deixou de ser feito e o que foi entregue. De novo, na regulamentação, né? Essas metas depois foram regulamentadas no decreto. Você tem aqui, enfim, setorialmente, vários comandos. Muitos desses são ou similares ou atualizados na NDC, e a gente vai falar disso já já, mas uma das coisas importantes de vocês terem em mente, por exemplo, no caso do primeiro, do redução de índices de desmatamento, você tinha antes uma noção de redução de 80%, ou seja, uma aceitação de que algum nível de desmatamento ainda era razoável. Aí, quando você mudou para hoje uma linguagem de desmatamento ilegal zero. Então, tem algumas... vale a pena confrontar o que eram as metas antes e depois de Paris. Bom, falando de NDC, a NDC, aqui até então chamada INDC, né, que era a intencional, né, era a contribuição nacionalmente determinada, intended, do Brasil. Acho que de novo, tem muita informação objetiva disponível, mas eu acho que algumas coisas que eu queria destacar. Um é que a meta da NDC, que foi submetida em 2015 como parte do processo preparatório para o Acordo de Paris, tem uma meta de 2025 e 2030 ele é indicativo. Então, é diferente do que a gente tinha na política nacional, né, que era uma meta com uma margem. Aqui a meta é 2025 e 2030 pode ser confirmado, alterado ou não. Então, o mais importante é focar no menos 37% de emissões de carbono. O segundo é que é uma meta absoluta, ou seja, ao mesmo tempo que a gente viu ali que São Paulo tem um perfil completamente diferente do Pará, etc., que o perfil das emissões vai mudando, mas meio que não importa se você reduz muito em um setor e não reduz no outro, desde que você tenha consiga atingir essa meta de maneira como um todo, né? Então, existe uma questão entre setores, né, de distribuição de responsabilidade entre setores. A gente sabe que
tendo uma concentração muito grande em desmatamento, basicamente esse é o foco mais cost efficient, né? Mais eficiente de reduzir as emissões. Mas isso vai mudando conforme essa meta vai sendo atualizada ao longo do tempo, e a gente espera que o perfil das emissões do Brasil mude bastante até que a gente chegue à descarbonização. E terceiro, que ela não é condicionada ao recebimento de recursos internacionais. Lembrando do que eu mencionei mais cedo, né, que a gente não tem muitos recursos, ou quase nada de recursos domésticos alocados para isso, mas que politicamente foi assumido, diferentemente de outros países, como a África do Sul, como a Índia, enfim, os países em desenvolvimento em geral, que botaram muitas condições no recebimento de recursos para conseguir implementar essa meta. O Brasil quis mostrar uma proatividade maior, uma liderança global maior, e renunciou, em tese, a isso. Tem alguma consequência prática em relação a isso? Não, é muito mais do ponto de vista da geopolítica, o impacto de você expressamente colocar isso. E aí entra uma questão muito que vocês devem se perguntar, enfim, que é uma questão que está muito fluida, né? É interessante ver do ponto de vista do comportamento dos atores políticos no Brasil sobre isso, que é qual é a natureza dessas metas, qual é a natureza de enforcement, né? Dessas metas setoriais que estão na NDC. O documento oficial fala explicitamente que essas metas são determinadas para fins de esclarecimento, ou seja, elas não estão atualizando expressamente, juridicamente, as metas do decreto de 2018, enfim, e do Plano Nacional. Elas são indicativas. Só que isso, quando eu digo que isso está fluido, é porque isso vai muito da conveniência do ator político no momento. Tem gente que, dentro do governo federal, mesmo alguns setores, que reconhecem essas metas ou que reforçam essa narrativa de que a meta são essas metas setoriais. Outros que a meta são os 37%. Então, tem toda uma discussão e uma necessidade de você avançar do ponto de vista da segurança jurídica sobre qual é a natureza dessas metas, como é que você formaliza e como é que você continua trabalhando a implementação delas. Aspectos rápidos aqui, outros da NDC, para vocês não perderem de dimensão. É um reconhecimento explícito sobre o respeito aos direitos humanos, a questão de gênero, as populações indígenas como parte do processo de implementação, coisa que a gente sabe que desde 2016, 15, quando isso foi apresentado para cá, a situação mudou bastante, né, substantivamente. Aqui, enfim, não tem nenhuma novidade em relação à própria Constituição, mas eram questões que eram importantes e que não era uma coisa business as usual. O Brasil fez questão explicitamente de destacar esses grupos mais relevantes de stakeholders. Você tem um plano de adaptação, que vocês vão ter uma conversa específica sobre isso, e toda uma área de mecanismos de mercado que tem um histórico longo e que eu sei que a Caroline vai falar muito melhor do que eu sobre isso, mas que, enfim, é parte dessa história de como é que o Brasil entra e como é que na discussão de clima global e como é que a disputa entre estados e federação se desenvolve. A gente não tem um plano de implementação da NDC ainda. Existiu uma proposta do Fórum Brasileiro em 2018. Houve uma consulta ao BID feita pelo Estado brasileiro de caminhos de implementação, mas esse é um grande gargalo que a gente tem que enfrentar. Para fechar, políticas estaduais e municipais. Isso aqui é uma publicaçãozinha curta que a gente fez no ano passado, tentando listar a situação dos marcos jurídicos estaduais na mudança do clima. Vocês vão ver que, enfim, dos 27 estados, enfim, 26, mas o Distrito Federal, 21 tem alguma legislação expressa de mudança do clima. Alguns são decretos, outros são leis. Você tem toda uma diversidade muito grande, mas o fato é que, como eu mencionei no começo, a gente está numa vanguarda. A gente tem muitas leis para serem aplicadas e discutidas e aprimoradas, né? O nível municipal, a situação é muito pior, no sentido de ter muito menos arcabouço jurídico. Recife, ano passado, decretou emergência climática via decreto, né? O prefeito, que também é representante do ICLEI na América Latina,
foi uma grande mudança, ou um começo, né, de maior protagonismo municipal nessa agenda. Na CETESB, vocês têm uma lista ali, são mais ou menos 6 ou 7 só municípios que têm alguma política, e tem toda uma onda de novos planos municipais que vem aí, que o C40 tem puxado muito, né, que são planos de ação climática. São Paulo, por exemplo, deve lançar ele ainda esse ano. Para fechar, eu queria só destacar 2 projetos de lei. Como eu mencionei, muitas daquelas metas da NDC são indicativas ou não são, elas atualizam ou não atualizam a política nacional de mudança do clima. Esses temas, como é que isso se dialoga com outros mecanismos internacionais, como Corsia, créditos de carbono são negociados ou não? Tudo isso está sendo objeto de discussão nesses 2 projetos de lei. Tem outros também em curso, mas esses eu considero os mais relevantes, que procuram justamente resolver essa questão desse limbo legislativo das NDCs, enfim, das metas setoriais. Então, tem toda uma demanda grande, que eu espero que muitos de vocês aproveitem, façam, se apropriem disso, que é trabalhar esses projetos e outros que vêm aqui na frente, no sentido de melhorar a técnica legislativa, de pensar sanções, né, de pensar formas de enforcement. Isso aqui eu já mencionei, era só para fechar, acho que é a mesma mensagem que eu tinha passado antes, mas a última mensagem talvez seja: esses desafios de implementação da política nacional, eles tendem a se repetir com a NDC. O que dá para fazer daqui para frente? Acho que é uma das grandes perguntas que todo mundo tem se feito, e eu espero que vocês se façam também. Obrigada. Obrigada, Alice. Essa apresentação foi incrível, tem várias dúvidas já chegando. Vou passar para elas em 1 minuto. Só queria dar um aviso que a coordenação do curso me pediu, por uma questão de segurança, para lembrar que o Zoom, né, que esse aplicativo que a gente está usando para essas aulas, como qualquer aplicativo, ele tem suas fragilidades de segurança, então a coordenação pede para que todos tomem os seus cuidados, dê preferência para usar o Zoom no computador, que é mais seguro, e eles também estão tomando medidas para aumentar a segurança, ok? Vou passar para as perguntas, tentei agrupar elas por tema, e ali surgiram muitas perguntas sobre desmatamento, e algumas delas querendo entender melhor o que consiste quando você fala em mudança de uso da terra e florestas. Se isso é só desmatamento, se isso, por exemplo, inclui os dados de quando, além das emissões pelo desmatamento em si, pela falta da capacidade de absorção de carbono dessas florestas, e se, quando você fala da Política Nacional de Mudanças Climáticas, do Plano de Ação de Prevenção de Desmatamento nos Biomas, como é que ele está e como é que ele fica nesse contexto que a gente assistiu no ano passado de aumento de desmatamento. Não. Maravilha. Entendi. Tem alguém falando aqui, mas, assim, não, maravilha. Eu acho que, assim, muitas dessas nuances técnicas, né, do que consiste os dados sobre desmatamento, ou agricultura, etc., são importantes de ter em mente, especialmente um tema que eu não mencionei, inclusive, que está muito relacionado a isso, que é pensar qual é a capacidade de absorção, inclusive, de gases que o reflorestamento ou que a recuperação natural da floresta é capaz de fazer. Então, você tem toda uma conta, né, que é feita e que tem muitas metodologias diferentes que vocês precisam se aprofundar para conseguir no nuance. Eu mesma não sou especialista no tema científico do desmatamento, mas a minha recomendação é que vocês olhem o site do IPAM, que é, eu diria, uma das principais referências domésticas sobre emissões de desmatamento. Falam muito sobre, por exemplo, a diferença do tema da queimada e o desmatamento, né? Porque você, em geral, ano passado surgiu muito essa dúvida sobre se a queimada aumentou e como é que isso se rebate na agenda de clima. E, no fundo, a queimada ela é uma etapa subsequente, né, ao desmatamento. Então, você pode ter o desmatamento sem ter a queimada na hora ou
você tem uma queimada muito maior do que foi desmatado. Então, é uma coisa que tem muitas nuances técnicas. Eu sugiro fortemente, eu até boto aqui no link, que vocês procurem no IPAM esses detalhes. Mas, só para fechar em relação ao resultado, né, do PPCDAN, etc., basicamente, vocês vão ver ali na trajetória de emissões, ele teve uma redução de emissões associadas a desmatamento substantiva ao longo dos últimos anos e ele se estabilizou, ele parou de crescer, mas ele não teve um pico, né, subsequente. Então, muito disso envolve o ICMBio, a capacidade, né, de monitoramento, fiscalização ICMBio, IBAMA. Então, acho que o grande problema do que a gente está vendo agora é, na verdade, um desmantelamento dessa estrutura de comando e controle, que é parte essencial da política. Oi, voltei. Algumas perguntas também surgindo sobre a Política Nacional de Mudanças Climáticas. A gente vai ter uma aula especificamente sobre litigância climática, mas a Maíra pergunta se a Política Nacional de Mudanças Climáticas pode ser exigida judicialmente, qual seria a sua força jurídica. O Pedro também pergunta, em relação ao artigo 12, sobre as metas específicas de redução, se isso pode ser fundamento para uma demanda judicial. E algumas dúvidas também sobre a diferença entre INDC e NDC. Estava mandando aí alguns links para o pessoal na área de agricultura e desmatamento. Bom, então, vou até deixar para o Caio depois falar mais sobre, enfim, litígio, o que pode ser demandado. Eu acho que, assim, requer um desenvolvimento argumentativo você conseguir demandar uma ação efetiva com base nessas metas históricas, ou seja, você tem toda uma estrutura de prova de descumprimento, de não esforço, que é fundamental para você poder elaborar essa argumentação. Mas um aspecto que eu mencionei e que eu acho que é importante ter em mente, do que pode ser demandado ou não, é essa necessidade de coerência ou compatibilização de outros instrumentos, de outras políticas com a política. É claro que a gente sabe, do ponto de vista hierárquico de lei, que é uma lei ordinária, né? E se você vai ainda no nível dos decretos, das metas setoriais, é nível de decreto. Então, assim, você tem um desafio aí de coerência normativa importante. Mas eu acho que uma boa demanda seria avaliar esse nível de compatibilidade ou incompatibilidade, porque ele é muito mais facilmente identificável, né? Você mencionou sobre NDC e INDC. A INDC foi anterior ao Acordo de Paris. Então, o documento ele foi assim, era uma intencionalidade. Todos os países, né, apresentaram as suas intended NDCs antes de Paris, e depois esses documentos foram depositados formalmente, confirmados, emendados, alterados. No caso do Brasil não houve nenhuma alteração, mas eles se tornaram as contribuições efetivas, e são essas contribuições que são usadas como referência para o próximo ciclo. Então, teve a primeira, por isso que eu botei, inclusive, que teve a primeira NDC, né? Mas, no fundo, a gente tende a ter NDCs regularmente, pelo menos a cada 5 anos. O Tomás ele pergunta que se o fato do artigo 12 da Política Nacional de Mudanças Climáticas adotar como voluntária a redução, se isso não se dá devido ao fato das convenções e dos acordos serem também voluntários para os países emergentes. E o Gustavo, sobre uma pergunta sobre os planos setoriais, ele pergunta quais que foram atualizados. Acho que você falou bastante disso na sua apresentação, mas ele quer saber se eles se dialogam com relatórios de Project for Market Readiness, desenvolvido pelo Brasil e o Banco Mundial. PNR. Bom, sobre o caráter de voluntário, sim, com certeza, assim, a lógica por trás daquele compromisso voluntário era, na verdade, um reforço a essa diferenciação entre países anexo 1 e não anexo 1, que caracterizava o protocolo de Quioto, enfim, a convenção.
Então, era importante, vocês também, eu não mencionei isso, mas é importante ter em mente que essas metas, ou a própria política, ela surge na esteira de Copenhague, né? No momento em que, naquele momento, o presidente Lula entende uma oportunidade política, apesar do desastre de Copenhague, mas uma oportunidade política de sinalizar a liderança brasileira em relação ao Sul Global, mas dentro das nuances ou dentro das limitações do que as responsabilidades históricas e comuns, porém diferenciadas, permitia um compromisso a nível de enforceability, a nível de enfim, gesto político mesmo que o Brasil poderia assumir. Então, a política ela vem logo na sequência disso e ela é um reflexo, basicamente, desse movimento que foi feito em 2009. Eu considero desnecessário você, na política nacional, você ter que reforçar esse caráter voluntário, porque se você determinou uma meta, ela deixa de ser voluntária, né, para o Brasil, vamos dizer assim. Ela pode ser voluntária vis-à-vis a contribuição global, mas até do ponto de vista justamente de segurança jurídica, seria necessário você diferenciar essas duas questões. E eu acho que isso está na linha daquelas coisas que eu mencionei sobre o que se repete e o que é diferente no pós-NDC. É a mesma coisa. No caso desses projetos de lei que eu mencionei que estão tramitando, a tentativa de você explicitar as metas como obrigatórias no nível nacional, atualizando a PNMC e deixando a política externa e a discussão de voluntariedade ou de cogência internacional para o nível internacional, mas não incorporando isso no texto normativo doméstico. Sobre PMR, que eu saiba, talvez até a Carolina saiba dizer isso melhor do que eu, mas o que eu saiba, o PMR ele tem um foco muito mais na agenda industrial, energia, eu não estou tão familiarizada com os detalhes, mas sim, eu acho que assim, no final das contas, todos esses planos eles estão dialogando, e os inventários que são feitos e os relatórios anuais que são feitos para avaliar a eficácia desses planos e reportar globalmente, tudo isso faz parte de um ecossistema que são mais ou menos os mesmos players a nível doméstico regulatório, que é MCTI, que é o Ministério da Economia, o MMA, o Ministério da Agricultura. Então, assim, eu não saberia te dizer o quanto que ele é detalhado, mas talvez a Caroline possa responder melhor. Ok. Vou dar continuidade porque tem muita pergunta chegando. O Joaquim pergunta qual é a baseline para medir a redução das emissões de gás de efeito estufa, se ela é a mesma para a NDC e para a Política Nacional de Mudanças Climáticas. O Pedro pergunta se você acha que o problema de implementação da Política Nacional de Mudanças Climáticas é de fato um problema de enforcement ou de falta de capacidade técnica por parte dos entes federativos. E, tentando separar por tema ainda, o Rubens ele fala sobre uma questão de quando a Política Nacional de Mudanças Climáticas foi aprovada, ela teve vetos entre vários assuntos, entre eles o abandono do uso de fontes energéticas que utilizem combustíveis fósseis e a substituição gradativa de combustíveis fósseis por outras fontes. Então, o Brasil continua usando, né, usando e abusando da exploração desses combustíveis on e offshore. E essas emissões vão ser enormes. Então, o que você pensa a respeito? Teve também uma pergunta sobre resíduos, se os resíduos estão contemplados. Tá, nossa, um monte de coisa. Bom, vamos lá. Baseline. Então, a NDC ela adota como referência o ano de 2005, né? Que foi aquele pico que eu mencionei, que eu mostrei ali no gráfico. Enquanto que a política nacional usava como referência 95. Então, são referências diferentes. Sobre enforcement ou capacidade técnica, essa é uma pergunta bem interessante, porque não tem sim ou não, né, em relação a isso.
Existe sim um problema de capacidade técnica nas diferentes instâncias de governo, tanto federal como estadual, municipal, mas existe também uma série de organizações que atuam exatamente nisso, ou seja, você pega o ICLEI, você pega o C40, você pega... enfim, até a GIZ na Alemanha apoia ministérios em desenvolvimento de capacidade técnica. Então, eu sinto que existe um problema de enforcement e existe um problema de vontade política, e aí eu acho que é muito importante a gente ter em mente também que, claro que a situação piorou muito de 2019 para cá, em termos de como essa agenda é tratada no nível federal, mas, verdade seja dita, isso não é a legitimidade, o espaço de atuação e de pautar outras decisões de desenvolvimento econômicas dessa agenda já não era tão grande antes. Então, assim, já existia uma disputa do MMA conseguir ter mais protagonismo, conseguir ter mais força política dentro da esplanada para pautar essas decisões, enfim, para conseguir, pelo menos, tentar garantir esse tipo de coerência, para conseguir avançar na implementação do Código Florestal, que também é um aspecto importante, né, da agenda, enfim, não explicitamente, mas que é muito importante para o todo da implementação da agenda de clima. Então, assim, eu acho que falta um pouco dos dois, mas, assim, enforcement também leia-se como vontade política e legitimidade para pautar outras decisões. Sobre os vetos e o abandono de combustíveis, não, acho ótimo, que bom perguntar sobre energia, porque essa é uma das grandes disputas ou cabos de guerra que ganham muito menos atenção da comunidade climática do que deveriam, e que tem muito pouca gente, a verdade é essa, que tem muito pouca gente que fala sobre energia do ponto de vista da mudança do clima, pelo menos no campo da sociedade civil, tá? Existe todo o campo da energia que tem suas agendas próprias, mas sem ser uma lógica de hidrelétrica, né? A discussão de hidrelétrica na Amazônia, enfim, dos impactos nas comunidades afetadas, etc., foi o tema, foi a área que mais mobilizou o movimento climático brasileiro ao longo dos últimos tempos. E a dependência de combustível fóssil, toda a discussão de transição energética, de etanol, enfim, de combustível para etanol, existe uma comunidade muito especializada e que tem um lobby, enfim, legítimo, muito forte, né? Então, assim, tudo que diz respeito à energia acaba ficando historicamente, fica muito alçado dentro da competência da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia, e antes da EPE. Então, a EPE sempre teve muita voz e muito espaço nessa, enfim, direcionamento do que dava ou não dava para ser feito em termos de política de incentivo ou desincentivo a combustíveis. Eu acho que só para explicar uma coisa, naquelas números de emissão, diferente da Alemanha, por exemplo, o Brasil, energia, ele soma as duas coisas. Então, é combustível tanto no carro quanto termoelétrica, etc. A gente não faz essa distinção, o que também torna mais complicado, por exemplo, o avanço da agenda de transporte, que é uma agenda que enfim, tende a crescer muito no Brasil e na América Latina como um todo, e ainda está subrepresentada, tanto na PNMC, quanto na NDC, quanto nas discussões públicas sobre o assunto. Vou tentar avançar um pouquinho nos assuntos. Sobre a NDC, o Pedro Carvalho pergunta se existe mecanismo institucionalizado para monitoramento, formulação e aumento da ambição da NDC brasileira, que seja efetivo e eficaz. E a Carolina pergunta quais são as implicações da NDC brasileira ser ratificada pelo Congresso Nacional. E eu fui autorizada da gente continuar por mais alguns minutos, então vou fazer a pergunta também do Guilherme, se você acha que essas diretrizes da Política Nacional de Mudanças Climáticas e Informações da NDC, se mesmo sem um peso de enforcement, né, tem várias perguntas aqui perguntando sobre enforcement,
se você acha que ela pode contribuir para uma caracterização de uma negligência, né, que seria o breach of duty of care por parte do governo. E aí, se contribuindo para pleitos judiciais de litigância climática. Tá. Estela, só me lembra a primeira, mecanismos para formulação, eu perdi, acho que é o fio da meada. Se existe mecanismo para monitoramento, formulação e aumento de ambição específico da NDC brasileira, né, na governança interna nossa, se isso está sendo feito de forma efetiva e eficaz. Tá ótimo. Não, efetivo e eficaz não, mas sim, existem coisas acontecendo. O próprio Tribunal de Contas da União fez uma auditoria sobre a implementação da política nacional e com recomendações de como melhorar a formulação, justamente, como aprimorar os mecanismos de monitoramento de maneira mais perene, etc., sem ainda dialogar com a agenda internacional, mas tendo ela em mente. Na verdade, um tema que é muito interessante de pensar em relação a isso é o que está sendo discutido, por exemplo, na OCDE, porque o Brasil, como talvez muitos de vocês saibam, está tentando, né, aceder à OCDE, e a OCDE tem um grupo de trabalho, de discussão sobre mudança do clima. Existe uma série de mecanismos, justamente de reporte, que os países que fazem parte, são membros, acabam tendo que reportar. Então, eu vejo como uma grande oportunidade de justamente aumentar a eficácia, como você mencionou, e aumentar a transparência, essa acessão do Brasil em relação a isso. Não, existe também, só para mencionar, um mecanismo no OGP, que é o Open Government Partnership, que é a CGU, que coordena, mas com a participação de várias organizações, que tem como propósito justamente criar um mecanismo de avaliação, monitoramento contínuo da implementação e, subsequentemente, do aumento de ambição. Está tudo público, está no site do CGU, dá para você saber mais. Sobre a NDC sendo ratificada, que eu tenho a informação, não existe nenhum processo de ratificação da NDC. Existe um processo de incorporação da NDC expressamente e das metas da NDC na política, num processo de atualização da política nacional de mudança do clima. É diferente do que foi o Acordo de Paris, né? O Acordo de Paris teve que ser ratificado e foi em tempo recorde, mas no caso da NDC o caminho que está se estruturando é outro. Eu acho que uma coisa importante da gente ter em mente é que, historicamente, muito dessas agendas nascem do executivo, né? Como eu mencionei, você tem, enfim, o presidente Lula manda a PNMC para ser aprovada, enfim, no Congresso, é um projeto de lei de iniciativa do executivo. Muitos desses decretos, que também é outra pergunta, né, que surgiu ali, né, muitos dos decretos da governança climática surgiu com base em decreto. A gente vai ver, eu acho, nos próximos anos, já está começando, um nível de protagonismo muito maior do Congresso Nacional e dos legislativos em se apropriar dessa agenda. Então, eu acho que isso tem, enfim, de maneira geral, é mais positivo, dá muito menos celeridade, né, para a agenda, obviamente, mas tende a dar mais perenidade, mais também tração política no médio e longo prazo. Sobre negligência, assim, eu acho que é muito difícil a gente provar explicitamente que a negligência está acontecendo. Não é muito difícil, mas ela tem que ter uma certa cautela em comprová-lo. Mas eu acho, sim, que ações como um esvaziamento explícito, intencional, de uma estrutura, de um aparato de comando e controle, poderia ser configurada como uma negligência. Acho que existem discussões a respeito disso. A gente precisa ter muito mais clareza sobre ação e reação, né? O quanto dessa estrutura, de fato, é responsável pela redução das emissões. Então, isso é um desafio que eu adoraria, enfim, pensar mais, mas eu acho que o caminho depende muito da prova, né? Vou te passar mais 3 perguntas que eu tentei agrupar aqui em bloco. Uma delas é sobre governança.
se você poderia falar um pouquinho sobre as recentes mudanças promovidas pelo governo federal na parte institucional, né, da Política Nacional de Mudanças Climáticas, de reformulação de comitê, revogando decreto de comissões. A outra sobre enforcement, várias pessoas perguntando como melhorar o enforcement e quais são as estratégias que você tem visto como mais eficazes em inserir o enforcement e sanções na legislação. E outra sobre os entes subnacionais. Você mesmo destacou o papel do Recife, né, como um município que tem tomado a dianteira e decretou emergência climática. Então, algumas pessoas perguntaram sobre como essa liderança a nível internacional, se os entes subnacionais podem exercer uma liderança a nível internacional, como isso reflete a sua agenda, e se, tendo em vista que eles não têm uma obrigação de desenvolver planos locais de mobilidade, planos de resíduos sólidos, não tem obrigação de incluir o fator climático nesses planos locais. Tá, nossa, muito boas perguntas como um todo. Bom, sobre governança, sim, houve a revogação dos decretos, de vários decretos, na verdade, de CONARED, vários dispositivos ao longo do ano passado. Bem, na verdade, é que a governança não existe, né, no fundo. Você teve uma mudança da competência do GECS, do Comitê Interministerial, etc., e nada substituiu, você teve essa revogação e nada substituiu o comando. Então, hoje, o que está acontecendo é que as reuniões históricas que existiam não deixaram de acontecer. Então, esse decreto que eu mencionei, que eu coloquei o número aqui de 2018, ele não foi revogado. Então, assim, o Fórum Brasileiro, por exemplo, continua existindo. Você tem o painel brasileiro, então, toda a parte de estrutura científica, mas houve um esvaziamento concreto, real. Isso das suas funções, né? Como acho que vale lembrar, por exemplo, no caso do Fórum, que a própria presidência da República é a presidência do Fórum, né? Então, se o presidente não atribui esses poderes de fato, e acaba que ele não consegue formular ou moldar a implementação da agenda. Isso é uma lacuna, isso é uma questão que precisa ser formatada, na minha visão, até por uma questão, como eu mencionei, de você ficar menos vulnerável às oscilações políticas no momento, que num processo de atualização da PNMC e com a incorporação da NDC, que você tenha uma definição expressa dos órgãos pelo menos os órgãos mínimos, né, que fazem parte dessa governança, e quais são as atribuições deles, e não depender de decreto para regulamentar isso, que nem foi no passado. Mecanismos de enforcement eficazes. Olha, não tem nenhum exemplo concreto brasileiro para passar, mas um exemplo que eu acho que tem sido interessante por exemplo, é a caso da Alemanha com a Comissão de Mudança do Clima e Carvão. Você criou ali toda uma estrutura de accountability, de prestação de contas, de consulta pública das metas de como sair, né, como phase out, não sei como é que fala phase out em português, mas enfim, do carvão, e você tem sim, uma regularidade e uma pressão política que acaba tornando a eficácia, a relevância política daquela decisão, daquele plano, muito maior, e aí isso acaba gerando uma aplicação prática. No caso do Brasil, a gente às vezes explicava que tinha que ser uma coisa meio lei seca, né? Algo assim, a gente pensar em formas de automatizar a noção do e geração de dados sobre o que quando você está fora, quando você está dentro, né, ou cumprindo a lei. Não tem nenhuma ideia concreta, mas vou procurar saber, e se tiverem ideias, por favor, compartilhem. Sobre liderança internacional climática, esse é um movimento que eu vejo como sem volta.
Eu acho que, sim, a tendência é que as cidades tenham cada vez mais liderança. É muito interessante olhar para a situação do Brasil em relação a isso, porque, historicamente, o movimento indígena, como um todo, o Brasil, pela Amazônia, foi ainda mais relevante, sempre teve muita participação, muita voz nesses espaços internacionais, né, do sistema ONU. Então, existia uma postura brasileira que você via sendo manifestada, inclusive, pelos negociadores em mesas de negociação, que era o reconhecimento da importância dos subnacionais, mas desde que respeitada a soberania nacional e a voz do governo, enfim, das negociadores-chave. Isso foi mudando, muito em função da mudança do contexto norte-americano. E eu sinto uma mudança bastante acentuada nos últimos 2, 3 anos, porque, basicamente, está ficando cada vez mais claro que você pode até decidir um guarda-chuva a nível global, mas muitas dessas ações acontecem na ponta, né? Então, se você não tiver essa harmonização ou esse espaço de, inclusive, ganho político, né, com a liderança dessa agenda, você não vai ter a capacidade de deliver, né? Então, para os próprios países, e muitos com sistemas federativos como o nosso, estão meio que nessa meio cabo de guerra, né? Quanto que você dá de liderança, mas, ao mesmo tempo, quais são os limites, né, do processo internacional para essa participação, que não tende, eu acho, a se institucionalizar. Ela tende a funcionar muito mais como a gente chama que é a economia real, ou o mundo real fora das negociações. Acho que era isso. Obrigada, Alice. Olha, a gente teria pergunta aqui para ficar pelo menos mais 1 hora conversando, mas, infelizmente, a gente tem que encerrar a nossa reunião, até avançamos um pouquinho no tempo. Queria agradecer muito a participação de todos, principalmente a Alice pela apresentação maravilhosa, e terça-feira que vem a gente continua com o nosso curso. Terça-feira que vem vai ser sobre precificação de carbono, mercado de carbono no Acordo de Paris. Tá bom? Até lá. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, Estela. Obrigada.